Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A mensagem de hoje se baseia no pequeno livro de Ruth do Antigo Testamento. Se você tiver um tempinho, até aconselho a leitura do livro. Leva uns 10 minutos. Ruth era uma viúva moabita que acompanhou sua sogra, Noemi, que também era viúva, quando Noemi voltou para a terra de Israel. Lá, Ruth conheceu Boaz, um bom homem, e casou-se com ele. A história de Ruth se enquadra no período da história relatada no livro anterior, o livro de Juízes. O autor de Ruth apresenta alguns fatos importantes, mas provavelmente não se preocupou em completar todos os dados genealógicos. Deu para nós informações suficientes para entender a importância de algumas mulheres destacadas neste livro. Registros genealógicos na Bíblia às vezes pulam gerações. Em alguns casos, filho pode significar neto ou descendente. E é bem possível que isso tenha acontecido na genealogia no final do livro de Ruth, onde 9 gerações abrangem um período de mais de 600 anos. Conforme esta lista genealógica, Ruth, uma moabita, seria a bisavó de Davi. E este fato garantiu o lugar dela na história. Ruth é uma das poucas mulheres citadas especificamente na genealogia de Jesus Cristo. Ela é mencionada por nome em Mateus capítulo 1, versículo 5. Partindo da mesma genealogia, observamos a posição honrada de algumas outras mulheres nesta história. Observamos a integridade de Noemi. Ela buscou refúgio entre seu próprio povo de Israel depois de passar por uma série de tragédias pessoais. Quando comparamos o relato de Mateus capítulo 1, percebemos um destaque dado a algumas mulheres que poderiam ter sido desprezadas se não fosse pela bondade de Deus. Entre as mulheres citadas neste registro dos antepassados de Jesus são Ruth e sua segunda sogra, Raabe, mencionada em Mateus 1, versículo 5. Quem conhece a história do povo judeu na época da conquista da terra de Canaã, lembrará do nome de Raabe. Quando os espiões israelitas chegaram à cidade de Jericó, diz Josué capítulo 2, versículo 1, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Apesar da sua conduta imoral antes deste momento, Raabe demonstrou sua fé em Deus e, depois, casou-se com um israelita. Ao invés de menosprezar estas mulheres por serem estrangeiras, ou, no caso de Raabe, uma ex-prostituta, a história bíblica conserva os nomes das duas por outro motivo. Estas mulheres, embora nascidas de nações pagãs, decidiram se agregar ao povo de Deus. Raabe ajudou os israelitas contra Jericó e Ruth seguiu sua primeira sogra quando deixou sua terra natal para morar em Israel. Desta maneira, as duas ganharam o privilégio de fazer parte da família de Jesus. Não importa onde nós começamos nesta vida, temos o mesmo privilégio de escolher um lugar na família de Cristo. O próprio Jesus frisou este fato quando fez uma distinção importante entre a família carnal e a família espiritual. Ele disse em Mateus 12, versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Deus é capaz de perdoar e usar pessoas que dedicavam suas vidas ao pecado, seja na prostituição, na desonestidade, nos vícios ou na negligência, menosprezando as coisas do Senhor. Mais de 1000 anos depois de Ruth, um descendente dela nasceu na pequena cidade de Belém de Judá. Foi a mesma cidade onde Ruth conheceu Boaz. Este descendente não tinha o perfil dos grandes reis e imperadores do mundo.
mas ele se tornou mais forte e mais influente do que qualquer um deles. Ele não tinha a intenção de competir com líderes políticos, pois a missão dele foi outra. Este descendente de Ruth descreveu seu propósito nestas palavras registradas em Marcos 2, versículo 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus mostrou compaixão para com os pobres, os estrangeiros e as prostitutas, olhando para cada pessoa com amor e o desejo de resgatar homens e mulheres dos seus próprios pecados. João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Busquemos a salvação oferecida por este descendente de Raabe e Ruth. E a história dessas mulheres nos lembra que há lugar para qualquer um que volta para o Senhor, buscando a salvação que Jesus oferece para todos nós. Acertou a pergunta de ontem? Que sinal mostra que Deus nunca mais destruirá a terra com água? As alternativas: A, o arco-íris; B, a lua cheia; C, a estrela de Belém; ou D, o eclipse solar. A resposta correta: A, o arco-íris, como diz Gênesis capítulo 9, do versículo 11 a 13, que depois do dilúvio, Deus deu este sinal para dizer que nunca mais destruiria a terra com água. Para hoje, a pergunta pode ser um pouco mais difícil. O reino de Nimrod incluía quais dessas cidades? Alternativas: A, Betel e Harã; B, Nínive e Babel; C, Jerusalém e Belém; ou D, Damasco e Tarso. A resposta vem no final do episódio 413. Durante o dia hoje, reflita sobre aquele caso de Ruth e Raabe. Não importa onde nós começamos, importa caminhar com Deus para a eternidade na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.